Bom dia! Eu queria deixar uma contribuição com esse devocional extraordinário do dia 20 do Bispo J.B. Carvalho. Ouvi o devocional que a Carla trouxe, que tremendo! E eu falei, meu Deus, eu não posso deixar de contribuir. Compartilhar uma experiência vivida. Né? Aqui quando fala que os leprosos, eles compreenderam que permanecer naquela zona de desconforto, assistindo a vida passar de maneira apática, já não era uma opção viável para quem deseja viver. Precisamos compreender o princípio da hormese, que é excitamento, em que o organismo é projetado para prosperar por intermédio da diversidade. Então, assim como o sistema biológico necessita de um estresse calculado para desencadear uma resposta imune, robusta e reparadora, o meu espírito, o seu espírito, ele requer um desafio para ativar a autoridade de governo. Meu Deus. Eu falei, gente, que tremendo. Eu tenho vivido isso e eu queria compartilhar com vocês, né? Que Deus, ele me levou numa jornada de desafios, sabe? De viver, de ser treinada, ser forjada para coisas maiores. E de onde ele me tirou, eu tive que ir dando passos, porque os gigantes eram muito grandes. E essa semana eu tenho outro desafio. E eu decidi, ainda falei para ele ontem, falei, Senhor, eu decido avançar. Quando eu olho para mim, o gigante do medo quer me paralisar. Mas quando eu olho para o propósito, esse anseio por ver o propósito de Deus cumprido na minha vida, na minha casa, na minha família, me faz vencer, enfrentar o desafio e gerar essa confiança e essa fé, trazendo a palavra dele para o meu coração, aquilo que me dá esperança. Né? E hoje de manhã, antes do devocional, de ouvir o devocional da Carla, eu estava conversando com meu marido sobre isso. Falei, meu bem, olha como Deus me treinou. Lembra? E ele balançava a cabeça que sim. No quê? São vários os treinamentos, mas deixa eu te falar, eu tinha medo de andar de avião. E na minha cabeça eu achava que eu nunca ia andar. Por quê? Deixa o avião lá. Vou de ônibus, não tem problema não, vou de ônibus. E o Senhor começou a me levar a lugares mais altos, a lugares mais distantes, que não dava para ir de ônibus. E o meu sonho era ir para Israel. Como é que você vai para Israel de ônibus? Não tem como. Por causa do meu sonho, eu enfrentei o desafio de andar de avião. Fui para Israel, venci, uau, achei que estava tudo certo. E depois começaram a surgir congressos. Deus me colocou conectada com a igreja da Paraíba. E quando eles fizeram um congresso de família, que para mim família é a minha prioridade, é o meu maior patrimônio, e no meu anseio de busca pela restauração da minha família, eu queria avançar com mais conhecimento. E eles fizeram um congresso de família. E eu queria muito ir, porque eu sabia que ia ser derramado muito de Deus ali. E para mim, eu tinha que ir de avião. Fui procurar parceiras, não achei parceiras. Eu tive que ir sozinha pela primeira vez. E aí? O gigante do medo queria me paralisar. Mas o anseio de estar ali era muito maior. E eu tomei uma decisão. Porque eu sabia que para mim colher coisas novas, eu tinha que fazer algo novo. Eu dei um passo e fui. Foi extraordinário. Eu já compartilhei com algumas que estão nesse grupo. O que eu vivi naquela viagem, o que Deus fez, gente, foi extraordinário, manifestando a fidelidade dele. Mas ele esperou eu botar o pé. E ele veio e colocou no chão. Então aquela viagem ele foi muito glorificado com os feitos dele, porque eu contei. Ok, achei que estava tudo resolvido, né, dentro de mim, porque ali eu descobri que eu colocava confiança na pessoa que estava do meu lado. Eu não colocava confiança nele, que não é visível, mas é real. E ali nessa viagem para Paraíba, eu fui alinhar. Pedi perdão, confessei, reconheci que a minha confiança estava errada e eu fui alinhar. E eu decidi vencer, decidi romper. E eu fui. O Senhor me levou e foi extraordinário. Quando eu cheguei lá, que eu olhei o que ele fez na viagem, meu Deus, eu fiquei maravilhada. Ok. E aí você acha que está tudo resolvido. E aparentemente parece. Depois fui novamente para Brasília. Maravilha, foi bom. Sozinha, mas com o Espírito Santo. E agora eu tô com esse outro desafio.
A semana que vem eu vou viajar, eu vou pro Pará, né? Meu filho e minha nora vão pro método CIS. E eu sei que vai ser um momento poderoso da vida deles, de cura, sabe? De cura de identidade, de alinhamento de crenças. E o meu filho e minha nora, eles carregam um potencial muito grande dentro deles, que Deus colocou para um propósito. E isso é um rompimento. E eu desejava porque não é só sobre espiritual, né? Mas é sobre alinhamento do emocional, das emoções. E por eles irem, que já é uma bênção, eles vão para São Paulo. A minha nora me procurou essa semana se eu não iria para ficar com as meninas, porque a mãe dela, que mora lá, viajou e não vai chegar a tempo. E meu filho falou, só vou se ela chegar. Aí eu falei, vou. Meu marido falou, vai. Eu falei, uau. Aí ontem à noite ela me mandou a passagem. E assim, eu sempre, na maioria das vezes eu fiz as viagens de dia. E eu tava até, né, esperando e gerando confiança dentro de mim. Senhor, por causa do teu propósito, meu Pai, eu me disponho. Porque eu confesso para vocês que a minha vontade humana era de não ir. Era de ficar quietinha aqui na minha vida. Que eu tenho vários motivos para alegar de não ir. Mas o propósito é tão grande, tão poderoso, que esse propósito me estimula. Quando ele fala aqui sobre o estresse, que eu achei muito interessante, né? Que o nosso espírito, deixa eu ver se eu acho aqui, que o nosso sistema biológico, ele necessita de um estresse calculado para desencadear uma resposta imune robusta e reparadora. O seu espírito requer um desafio para ativar a autoridade do governo. E nisso eu estou aqui, gerando esse governo. Porque o medo quer me paralisar, mas eu estou gerando governo. Senhor, eu confio em Ti. O Senhor já me deu prova suficiente da Tua fidelidade, da Tua lealdade. O Senhor é o meu Pai. Eu confio, eu decido confiar, porque Tu és fiel. Tu prometeste estar conosco em todos os momentos, de não nos deixar. Eu estou aqui, gerando essa confiança. Então, e hoje cedo eu estava falando com ele sobre isso, falando, meu bem, analisa. Ela comprou a passagem, o primeiro voo de Maringá vai ser de dia. Do restante em diante, eu vou ficar 5 horas em Viracopos. E de lá, eu vou para Belém. De Belém, eu vou para Marabá. Chegando 3 e pouco da manhã. E eu tô aqui, desafiada a não ir ou desafiada a assumir o governo. E eu decidi assumir o governo, sabe? E olha que extraordinário. Eu falei, eu não posso deixar de compartilhar com as meninas, porque hoje de manhã eu tava falando pra ele isso. Falando assim, meu bem, olha só o processo que o Senhor me levou. Você já pensou se ele não tivesse me treinado? Como que eu ia vencer sozinha dele? É difícil, né? A gente não saber sozinho nos aeroportos. Falei, pois é, o Senhor tem me levado, mas eu tenho respondido. Não é porque eu sou melhor, não. É porque eu decidi viver tudo que ele tem, ser tudo aquilo que ele disse que eu sou, sabe? Tirar de dentro de mim a minha melhor versão, que o bispo fala que existe uma versão 2.0, as potencialidades, as capacidades, as habilidades, tudo que eu preciso está dentro de mim. Eu só preciso de estímulo. Você só precisa de estímulo, porque existe dentro de você uma versão 2.0 muito melhor do que essa que está aparecendo. Agora, qual é a tua decisão? O que você vai decidir fazer quando as oportunidades surgem? Você recua? Como diz a Carla, você vai querer ainda se preparar mais? A preparação vem no caminho. Tome uma decisão hoje. Se posicione. Decida. Aceite as oportunidades, porque é o momento de Deus. Sabe? Quando você põe o pé, ele põe o chão. E quando a gente olha pra gente, a gente não vê capacidade, mas quando você põe o pé, a capacidade manifesta, porque ela já está dentro de nós. Falei, gente, que tremendo. Eu tava ali passando umas roupas e ouvindo a Carla. Falei, gente, glória a Deus. Que extraordinário esse devocional. Então, perceba a área da sua vida em que você está morrendo lentamente por causa da apatia e invada esse território hostil ainda hoje. Hoje. Silencie a narrativa interna de vitimismo e tome posse dos despojos que a sua coragem vai liberar. É isso. Eu sei porque o Senhor já fez isso comigo. Sabe, o Senhor já fez isso, ele já, quando eu fiz aquela viagem para Campina Grande, eu tinha um trajeto, eu chegando em Recife, eu não consegui, olha só, eu não consegui voo direto para Paraíba. Eu fui para Recife, ok,
vai. Chegando em Recife, eu tinha que sair da rodoviária, eu saí do aeroporto e ir para a rodoviária. Eu já tinha comprado a passagem de ônibus da rodoviária para Campina Grande. Eu ia chegar às 11 horas da noite e de lá eu ainda tinha que pegar um Uber para ir para o hotel. Olha, amadas, Deus colocou sentada do meu lado, eita glória, a pessoa que ia me levar no hotel. Analisa, eu de Terra Rica, pegando um voo para Campina Grande, a mulher que senta do meu lado é uma professora do município vizinho da Paraíba. Ela tinha ido para São Paulo levar o menino para fazer uma gincana de matemática e ela estava voltando. E ali nós sentamos os três e começamos a conversar. Ela chama Renata, peguei o contato dela. E a gente começou a conversar, a compartilhar, e ela falou de onde ela era, eu falei de onde eu era, para onde eu estaria aí. Daí ela, eu sou de tal lugar. Falei, uau! Aí ela falou, a Secretaria da Educação vai buscar a gente lá. Você vai com a gente. Eu, uau, que maravilha! Deixa a passagem de ônibus para lá. Ela falou, vou deixar você lá, na rodoviária. Falei, amém. Já era um avanço. Pagou para mim, passou num lugar de referência de tapioca. Vamos comer aqui? Falei, vamos. Ela não deixou eu pagar. Olha a benção. Quando nós voltamos pro carro para ir, ela falou assim pro motorista, ô fulano, você não deixa a dona Antônia lá no hotel tal? Sim. Amadas, eu ia chegar 11 horas da noite. Eu cheguei 7. Na porta do hotel. Falei, gente, Deus é tremendo. Sabe, o que ele só precisa é do nosso sim. Senhor, eis-me aqui. Faça-se segundo a tua vontade. Sabe, o chamado é dele, mas a resposta é minha, a resposta é tua. Sabe, aí quando eu contava para as irmãs, todo mundo ficava maravilhado do que Deus fez. Ele só precisou do meu sim. E eu me conectei com ele o tempo todo. Quando o gigante do medo queria me pegar, eu trazia a esperança ao meu coração, aquilo que me dava esperança. Eu gerava sabe, eu liberava uma palavra, eu mudava o foco. Olha, eu falei, eu não posso deixar de compartilhar. Deus tem, isso não é utopia, um futuro extraordinário na tua vida. Mas é você quem vai responder. Qual é a tua resposta? Amém? Deus abençoe seu dia. Fica com Deus.